Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Partido Socialista agendou um debate sobre o sistema financeiro que consideramos muito oportuno. Estranhamos o agendamento porque o Governo se tem sistematicamente recusado a responder às perguntas que o PSD colocou sobre a Caixa Geral de Depósitos, que é o maior banco do sistema financeiro português, tal como não respondeu às perguntas que colocámos sobre as interferências num banco privado e na relação entre os seus acionistas. Mas ainda assim é um debate oportuno e necessário. Só que, como habitualmente, Governo e partidos da maioria tentam escrever a história à sua medida, em vez de explicarem aos portugueses como, porquê e quanto do nosso dinheiro tencionam gastar. Até há bem pouco tempo, o Governo garantia que a economia ia crescer, que ia criar emprego, fazer regressar os imigrantes, que a devolução de rendimento às famílias seria o motor desse crescimento, que não havia problemas que não fossem assim magicamente ultrapassados, que o país só precisava de crescer e que era a sua receita que o iria garantir. Era o tempo novo. Só que o tempo novo, afinal, é o tempo velho dos velhos hábitos. As coisas começam a correr mal porque só podiam correr mal e aparecem as desculpas. É o governo anterior, é a Europa, é o Brexit, é a crise em Angola, no Brasil, na China. São os especuladores financeiros que deixam de nos emprestar dinheiro quando lhes dizem que não queremos pagar. A culpa é de tudo e de todos, mas nunca é o resultado das suas ações. Chegam ao ponto de argumentar que a saída do programa de ajustamento em 2014 não foi uma saída limpa porque não deixou todos os problemas resolvidos. O PS, o PCP e o Bloco não ouviram o que o PSD disse na campanha para as eleições de 2015. Dissemos que a situação do país estava melhor, mas ainda era frágil. Avisámos que a recuperação tinha de ser gradual, ponderada, com os pés assentes no chão. Lembrámos que o pior já tinha passado, mas que era preciso manter o rumo com determinação para proteger o presente e o futuro. Alertámos que prometer dar tudo a todos de imediato, sem custos, era um conto de crianças. Os portugueses ouviram e entenderam, e tanto assim é que ganhámos as eleições. O PS, o PCP e o Bloco não ouviram, não perceberam ou fazem de conta, o que, para a desgraça de todos nós, vai dar ao mesmo. E ainda ouvimos o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, lamentarem-se que têm problemas para resolver. O que diriam se tivessem recebido 78 mil milhões de euros de problemas para resolver num país à beira da bancarrota? Se tivessem de governar a partir de um memorando que não negociaram para recuperar o país de uma bancarrota na qual não tiveram responsabilidade, pondo o interesse de Portugal e dos portugueses à frente de tudo. Quando chegaram ao governo, e é bom lembrar, receberam uma economia a crescer 1,5%, acima da média da União Europeia. Receberam um déficit que foi de 3%, excluindo o Banif. A dívida pública a diminuir, a taxa de desemprego a baixar, as exportações a crescer, os cofres cheios para fazer face a qualquer imprevisto. Os cofres que, cheios no tempo do governo anterior, eram um insulto aos sacrifícios dos portugueses. E agora, que infelizmente já estão bem menos cheios, são até um argumento usado pelo Ministro das Finanças para tranquilizar quem de fora nos olha com crescente preocupação. Senhores deputados, o sistema financeiro é o espelho da economia. Recupera quando há crescimento e confiança. Fica em dificuldades quando o crescimento recua e a confiança desaparece. E um sistema financeiro em dificuldades não ajuda a economia a crescer. Dizem que o governo anterior nada fez pelo sistema financeiro. Não? Entre 2010 e 2015, o nível de capital do sistema bancário aumentou 5 pontos percentuais, de 7,4% para 12,4%, e foram registados e absorvidos mais de 30 mil milhões de euros de imparidades, isto de acordo com dados do Banco de Portugal.
Há ainda trabalho a fazer? Com certeza que há. E é a responsabilidade do Governo fazer esse trabalho, antes de qualquer outra coisa e, acima de tudo, gerando confiança e fazendo crescer a economia. Mas o que faz esta maioria desde que tomou o poder? Proclamou que a austeridade tinha acabado, mas tirou mais a todos para devolver mais rapidamente a alguns. Acusou aqueles de quem dependemos para nos emprestarem dinheiro de quererem a desgraça do país e em dias alternados e em partidos à vez ameaçam não pagar a dívida. Reverteu as concessões das empresas de transportes, afastando investidores estrangeiros de que Portugal tanto precisa para dar à CGTP o poder que os trabalhadores lhe tinham retirado ao longo dos anos. Reverteu a reforma do IRC e destruiu a previsibilidade fiscal porque não gosta nem respeita a iniciativa privada. Anuncia a cada oportunidade que vai reverter tudo o que o governo anterior fez e que nos permitiu voltar a crescer e a recuperar a credibilidade. E ainda alimenta a comunicação social com rumores sobre a Caixa Geral de Depósitos e o resto do sistema financeiro, que depois não confirma nem desmente, deixando espaço para especulações que prejudicam todo o sistema financeiro. Mas mais grave ainda, porque é um profundo desrespeito do valor maior que é a democracia, esta maioria recorre a todos os expedientes para impedir o Parlamento e, através dele, os portugueses, de escrutinar as suas decisões e intenções. Respondem que depois de fazer, nos dirão de que têm medo para não quererem que se discuta abertamente e agora a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. De onde vem tanto nervosismo e incómodo? O que se preparam para fazer que os portugueses, acionistas todos que somos da Caixa Geral de Depósitos, não possam saber antes? E o que pode ser mais prejudicial à credibilidade de um sistema financeiro que a falta de transparência e a falta de confiança? Nós sabemos a situação em que se encontrava a Caixa Geral de Depósitos no final do ano passado. Sabemos o esforço que foi feito pelo seu Conselho de Administração, pelos seus trabalhadores e pelo Governo para reforçar o seu capital, para racionalizar recursos, para cumprir os objetivos da Carta de Missão que lhe atribuímos. E é por sabermos tudo isso que não compreendemos os valores de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos de que se ouve falar. E é por isso que exigimos saber. Não há nada de que o nosso sistema financeiro precise mais do que de estabilidade e confiança. E nada do que esta maioria decide e faz promove a estabilidade e a confiança. Não procurem nos outros a responsabilidade que vos cabe. Não se desculpem com o passado nem com a conjuntura externa. Abandonem os velhos hábitos de apontar inimigos para distrair as atenções. Governem, resolvam, respeitem os sacrifícios que os portugueses fizeram e façam o que vos compete. Não façam os portugueses ter de passar por tudo outra vez, porque isso, senhores deputados, não terá perdão. Obrigada.